Oi, gente, olha eu aqui de novo. Bom, meu nome é Raíssa Souza, pra quem não me conhece, e eu estou me propondo aqui nesse canal, pelo menos uma vez por mês, falar de todos os livros que eu pretendo ler e os que eu já li. Abril me atropelou completamente, não consegui fazer o que eu estou querendo, né? Então, esse vídeo vai falar sobre os livros de abril e maio, e eu vou fazer um TBR, como se costuma se chamar, que são os livros que eu pretendo ler em junho. Roubando um pouquinho, vocês vão ver. Bom, como eu já tinha dito aqui pra vocês, eu tô sempre querendo ler livros brasileiros. E foi uma facilidade tremenda pra mim, porque eu consegui enxergar como eu me interesso muito mais pelos títulos brasileiros. Na verdade, eu acabo lendo muito mais de um por mês. E o primeiro que eu vou trazer aqui pra vocês é a minha entrada no mundo da Clarice Lispector, porque eu já tinha lido livros dela quando era criança, mas no mundo adulto dela foi meu primeiro, e coincidentemente também foi o primeiro livro que ela escreveu, que foi Perto do Coração Selvagem. Eu li no Kindle Unlimited, eu tinha até falado que eu não estava me interessando muito, que eu ia cancelar tal, porque eu não tinha muitos títulos legais, mas ao tempo todo eles estão tirando e colocando, e eu sou facilmente encantada pelo canto aí da sereia do capitalismo, então acabei pagando, consegui até entrar nessa promoção que teve agora, Friday, né? Nessa promoção que teve recente, e consegui fazer 3 meses por R$1,90, R$1,99, eu fiquei super feliz, porque eu tava pagando já tinha passado o mês de graça, e eu tava, não, mas eu não posso deixar de ler esse livro, esse outro, tava num desespero. Enfim, vamos falar do livro da Clarice. Ele é um livro que eu tentei escutar no Kindle, né? Como eu tava lendo, eu tentei ir andando em bicicleta pra faculdade, escutando, e não consegui, porque eu achei muito complicado. Eu acabei relendo alguns capítulos, até eu pensar assim, que era melhor eu sentir o livro mesmo. Parar de ficar me preocupando com tantas minúcias, quando eu não entendesse alguma coisa, vai lá, lê alguma vez, mas ir passando e só sentindo, porque a Clarice tem essa pegada meio de poesia, de coisas meio abstratas. É uma música, assim, de MPB que você fica, se você for pensar muito, fica meio estranho, assim, sabe? Você fica meio perdido. Então eu acabei deixando fluir. Ele é um livro de 1943, como eu disse pra vocês, ele foi o primeiro livro da Clarice, ele traz pra gente a personagem Joana. É um livro que retrata muito uma personagem muito feminina, que tem uma visão muito singular do mundo, é uma procura de identidade, é uma solidão, uma tristeza. A gente sente muito isso na Joana, e a Joana tem muito da Clarice em recentes livros agora, com algumas cartas que a Clarice escreveu. Tem até uma resposta do ex-marido dela, né? Ela foi casada durante alguns anos, e nessa época ela era recém-casada, na época que ela escreveu esse livro, e ele fala que na Clarice tem muito da Clarice, da Joana e da Lídia, que é outra personagem aqui do livro que ela também admira e odeia. A Joana é uma personagem complicada, assim, difícil, não é aquela personagem padrão, e o livro ele não vai seguir um romance padrão, de começo, meio e fim clássicos, né, da mocinha que vai encontrar um amor e vai viver feliz para sempre. Não é essa a proposta desse livro. É um estudo de personagem, assim, é realmente você entrar no mundo da Joana. Eu acho que essa é a proposta do livro, e ele cumpre muito bem. Então, deixem-se levar pelo universo Clarice. Ele já foi recebido muito bem na época. As pessoas já falavam na época de várias influências que ela poderia ter tido. Ela só confessou que teve de Hermann Hesse. Eu acho que é esse o nome do rapaz. E é isso. É Clarice em seu estado puro, como costumam falar por aí. Não sei quem falou, mas essa frase não é minha. Mas é Clarice, assim, mais Clarice que eu acho que a gente pode tocar, né? E o próximo livro da minha listinha é Morro dos Ventos Uivantes. Gente, eu prefiro livros no Kindle, como vocês sabem, mas inclusive esse eu li pelo Kindle, e esse aí eu consegui escutar melhor, assim, foi mais tranquilo escutar. Eu demorei um tempo, porque eu coloco pra escutar, mas os primeiros capítulos eu tenho que voltar e ficar lendo, porque eu sou muito ruim de decorar nome de personagem, então eu fico perdidaça, então eu tenho que sentar, peraí, quem que é essa pessoa? E aí quando eu tô acostumada com os personagens é que vai enrolando mais, ficar escutando. Morro dos Ventos Uivantes acabou que fluiu escutar, depois que eu tava familiarizada ali com o nome da galera. É um livro bem antigo também. E como eu disse pra vocês, eu gosto muito de ler livro no Kindle, mas eu sou apaixonada pelas obras de arte das capas. A composição, né, de um livro físico. E aí eu tenho deixado pra comprar livros bonitos. E os livros que saem de Ventos Uivantes, olha, eu vou te contar.
são todos maravilhosos. Cada edição mais linda que a outra. Inclusive, eu não comprei nenhuma ainda, porque a que eu tô de olho ainda tava muito cara. Inclusive, nessa promoção da Amazon ainda tava muito cara, então eu vou esperar a próxima. Acabei dando prioridade para outros. Mas, enfim, é um livro que não tem personagens legais. São todos os personagens, na minha opinião, são detestáveis. Assim, quem leva o fio da história é um explorador, uma pessoa que vem lá visitar, e ele acaba escutando a história do Morro dos Ventos Vivantes, né, dos personagens principais e da casa, enfim, por uma serviçal que tem aquela pegada meio escravidão, sabe? Aquele negócio daquele empregado que é da casa, um negócio assim, uma coisa assim que é quase um objeto. E aí, isso é meio chato, me incomoda um pouco, sim, eu acho que não é mais a nossa mentalidade hoje em dia, né? Aquele personagem servil, mas é coisa da época e a gente tem que aprender a ler também coisas, né? Livros mais antigos e relevando isso, né? Esses dois personagens, a gente acaba... Eu acho que o viajante, ele é detestável, a gente consegue ter algumas pitadinhas de que ele não é uma boa pessoa sim, né? Pra você ter noção de como tem essa pegada escravista, né? A funcionária que acaba contando pra gente toda a história, ela acaba que ela nem tem personalidade, assim, a ponto de ser detestável ou amada, né? Ela só serviu, na verdade. É uma história interessante, muito bacana, que tem começo, meio e fim. Não é, assim, história de romancinho clássico maravilhoso. É uma história que tem uma pegada diferente ali. Mas vale muito a pena, gostei muito da experiência. Recomendo e vou comprar o livro físico ainda. Vamos para o próximo. O próximo livro foi da Maria Firmina dos Reis, Úrsula, que foi a primeira escritora mulher negra abolicionista do nosso Brasil. 1859, aí sambando na cara das pessoas que dizem que, ai, coitado do Monteiro Lobato, viveu numa época que ninguém pensava assim, olha aí. Se ele tivesse lido mais, né, pessoas legais, ele tinha tido uma visão melhor, né? É uma história clássica, um romance clássico da mocinha, pura, candura, de um príncipe encantado, de um vilão horrível. Mas o mais interessante dele é justamente essa pegada de que ele mescla ali, né, no meio dessa história, personagens negros que têm personalidades, que têm falas, que falam contra o racismo, né, contra o preconceito mesmo, assim, da escravidão, né, na verdade, não do racismo em si, mas da escravidão, assim, falam contra a escravidão, o que é muito interessante. É um livro que, só pelo esse peso histórico, ele já merece que você leia, e é uma história, gente, fácil de ler, tranquila, muito boa, e a parte ali, ó, que os personagens negros falam contra a escravidão é pra marcar, sublinhar e moldurar, top. Aí, né, com toda essa pegada aí pesadona, pra mostrar pra vocês que eu não sou uma pessoa também, que é essa pessoa boa toda, eu li Harry Potter. Aí, uma transfóbica. Porque, o que acontece? Eu li Harry Potter quando eu era criancinha, né? Eu acho que a primeira experiência, assim, a primeira lembrança que eu tenho de Harry Potter, eu tava na mais ou menos na segunda série ali, com 7 anos, 8 anos, que eu tive contato com os vídeos, né, com os VHS de Harry Potter. Já foi a minha primeira vista, já amei, depois entrei no mundo dos livros, só que eu não tinha tanto dinheiro, então eu tinha que ler emprestado, e aí quando chegou, eu li todos, foi maravilhoso, sim, eu tenho uma sensação, uma lembrança, assim, muito boa, né, da época que eu, criança, lendo aqueles livros e do mundo de Harry Potter, nossa, eu sou muito apegada. Só que quando chegou o 5º livro, que foi A Ordem da Fênix, eu já era um pouquinho mais velha. E como eu pegava emprestado, eu tinha que esperar lançar, as pessoas da minha turma ali, os meus conhecidos que me emprestavam livros, comprarem, lerem e me passar. E o Ordem da Fênix é um livro bem grande. Então eu acho que quando aconteceu todo esse processo, eu já não tava mais na vibe, eu já tava lendo Galeras, Paqueras e Beijos Cósmicos, já tava lendo Diário da Princesa, não sei, eu já tava em outra página aí da minha vida, e acabou que eu não li a partir do 5º, né? Eu li até o 4º, até o Cálice de Fogo, né? Faltou a Ordem da Fênix, o Príncipe Mestiço e as Relíquias da Morte. E foram esses 3 que eu li também no mês aí
Também eu li ele no mês de abril, né? Foi também livros que eu li no mês de abril. Estavam todos no Kindle Unlimited, então também foi um dos motivos que eu não cancelei. Porque eu fiz, eu vou ler logo. Porque são livros que eu não quero mais ter, porque eu acho que se eu for ter, vai ser aquelas edições ilustradas maravilhosas, mas não são livros que eu pretendo comprar. Mas eu queria muito saber o fim de história e, foi mergulhar de novo na nostalgia, naquele mundo que eu adoro, minha carta que nunca chegou, essas coisas, né, gente? Tá triste, hora da Corvinal, tá? Agora, vamos para os livros do mês de maio. No mês de maio, me entreguei mais uma vez em best-sellers, assim, coisas aclamadas. Gente, como eu falei pra vocês, eu cedo muito fácil aos cantos. Li o Hobbit. Eu já tinha lido O Senhor dos Anéis parte 1, né? Eu me podei pra não ficar só, porque senão, gente, eu fico só lendo esses livros, assim, que é modinha. Quando é modinha, assim, é porque ele seduz fácil. Pelo menos pessoas como eu, assim, que são facilmente seduzidas. E o Harry Potter tem esse dom de me pegar, como pegou bastante gente, eu acho, também. E Senhor dos Anéis, eu também entrei nessa daí e li rapidíssimo o primeiro livro. Já no primeiro livro eu tinha a impressão que Frodo era meio... eu já tinha... asco de Frodo, eu já achava ele... lá vem aquele menininho, sabe? E achava que o fodão mesmo era Bilbo Bolseiro. E o Hobbit é a história, né, do Bilbo Bolseiro, e eu pude realmente ter certeza que Bilbo Bolseiro é rainho e Frodo é nadinha, porque Bilbo é um Hobbit inventivo, um Hobbit que realmente quis aventura. Eu tenho a impressão que Frodo ficou muito naquela de, se eu ficar aqui eu vou morrer, se não fizer nada eu vou morrer, se eu for eu vou morrer também, então pelo menos eu vou morrer tentando. E Bilbo Bolseiro não, Bilbo Bolseiro, olha... Quando o negócio dava errado, ele já pensava ali na frente. Não foi seduzido pelo anel. Só o anel, quanto quis. E o anel não seduziu ele. Bilbo, maravilhoso. Leiam Hobbit. Leiam Senhor dos Anéis. É muito bom. Mas eu não li... Eu li pelo Kindle, né? Depois que eu terminei, que eu comprei o físico. Porque eu quero montar a coleção do Senhor dos Anéis físico. Aí, outro livro que eu li no mês de maio foi... Desobediência Civil, do Henry David Thoreau. Gente, esse livro é um clássico. Esse livro aqui, na verdade, é um relato dele, né? Ele era contra... Ainda existe escravidão nos Estados Unidos. É um livro... Deixa eu ver de quando que é. Um livro que, pelo que eu tô lendo aqui, a primeira publicação do texto foi em 1849, ou seja, né? Ele era contra ainda existir escravidão nos Estados Unidos, né? Apesar da parte que ele vivia já não ter, né? Mas os Estados Unidos a gente sabe que eles ficaram divididos aí muito tempo entre Norte e Sul. Uma parte continuava escravista, agrária, e uma parte já era contra isso. E ele era bem contra isso. Ele falava que ele não queria pagar impostos para subsidiar a escravidão dos Estados Unidos. Ele também era contra a guerra que os Estados Unidos estavam perpetrando, né? Contra o México. E ele falava sobre a importância de desobedecer, né? Não desobedecer queimando coisas, mas fazer pequenas desobediências civis. É um livro muito interessante. Agora sim, você não pode pegar ele e ler seco, assim, minha Bíblia, vou pegar aqui o que ele falou, grifar e é isso. Não, você tem que ler, interpretar, inclusive colocar isso no contexto, em contextos, né? E aí, esse livro aqui, inclusive, eu acho que tá R$0. Eu acho que ele não tá nem no Kindle Unlimited, ele realmente tá R$0 pelo Kindle. Eu li ele pelo Kindle, mas eu resolvi comprar a edição, primeiro porque a edição é linda, depois porque eu acho que é um livro que realmente tem uns ensinamentos, assim, umas reflexões que você fala, pô, muito boas. E eles tiveram todo o cuidado, tem uma apresentação do canal Meteoro Brasil, e eles explicam um pouquinho do contexto do livro e tudo mais. É um livro que ele é todo cheio de figuras, de imagens, ele tem um trabalho muito legal. Como eu falei pra vocês, eu gosto muito disso nos livros físicos, né, dessa preocupação de estética, né, essas coisas meio de obra de arte. E no final ele tem vários textos, inclusive colocando a desobediência civil no contexto brasileiro. Ó, tem a desobediência, uma declaração de humanidade. E, cadê aqui? Tem um muito legal também, que é... Aqui.
Autonomia e Desobediência numa Experiência Periférica, por João Marcelo Maia. Então, o texto ele é bem curto. Eu acho que essas reflexões, tanto no início quanto no final, demoram mais um pouco, é tipo 50% do texto, porque ele tem uma letrinha menor e tal, e são textos mais densos de ler, mas são muito importantes para que você não engula um negócio completamente cru. Eu sou super a favor do senso crítico, eu acho que há muito tempo já que a gente, tudo devia ser crítico, né? Na minha época era história crítica, geografia crítica, e tudo na nossa vida a gente tem que ser crítico, porque ninguém é um deus. Tudo que a gente recebe das pessoas, todas as informações, tudo tem que ser colocado sobre a nossa ótica, e a gente tem que analisar, perguntar por quê, e aí, o que isso tem a ver, o que né? Então, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Mas eu diria que não é pra qualquer pessoa. Aquelas pessoas literais demais, talvez achem que é uma coisa liberal. Enfim. Não é, leiam os textos. Outro livro que eu li de maio foi O Fantasma da Ópera. Gente, ai, olha que lindo. Dourado. Maravilhoso. Eu também li ele pelo Kindle Unlimited. Inclusive eu li nele nesta edição, que está belíssima. Tem um box, né, vem um pôster. E olha que lindo. Ai, gente, maravilhoso, né? Comprei, terminei de ler ontem. Apaixonei pela história, muito boa de ler. Eu gosto muito de mistério. E eu acho que esse livro, ele traz um mistério. Traz um mistério, assim, de uma forma que eu acho que muitos livros que eu tô lendo na atualidade, vou tirar aqui, tá fazendo, de mistério não estão fazendo, né? Não fazem mais. Eles pegam um mistério, passam, sei lá, meio livro desenvolvendo o personagem. Aí, no 75% do livro, começa a você entrar num clímax ali. E só, sei lá, nas páginas finais que eles vão desvendar o mistério. Então, no começo do livro, você não tem... Você olha assim e fala assim, pô, tá interessante, mas eu sei que isso não vai ser resolvido agora. Eu desmotivo total. Eu fico assim, poxa... E aí, gente, cadê a parte principal? Tô só falando besteira aqui. Esse livro, não. Esse livro, ele se sustenta sem o mistério. Isso eu acho muito impressionante, assim. Mas ele vai te presenteando com esclarecimentos durante todo o livro. Inclusive de mistérios que você nem sabia que eram mistérios. Quando você começa a se fazer perguntas sobre alguma coisa que aconteceu, em poucas páginas à frente, ele já lhe esclarece isso. E aí você acaba pegando um outro mistério e aí vai indo. E durante todo o livro você é realmente fisgada, você realmente tem um propósito pra estar lendo o livro. Ele não é resolvido nas 5 últimas folhas, ele é resolvido bem antes. E os personagens se sustentam sem nenhum mistério depois de resolvido, né, todo o imbróglio. E são personagens cativantes, são personagens complexos. Muito bom. Recomendo muito. Eu inclusive tô comentando no Scooby, assim, o progresso do livro. Me sigam no Scooby, eu não tenho nenhum amigo no Scooby. Me sigam no Scooby, que aí eu vou falando um pouquinho durante o texto. E também faço resenha no final. E a minha resenha desse livro foi nessa pegada aí que eu tô falando pra vocês. É um livro que é de mistério e é diferente. É um livro que realmente tem um push aí, uma inventividade. E, nossa, fiquei apaixonada. Vocês achavam que não ia vir aí? Gente, veio aí 100 anos de solidão. Aí, terminei 100 anos de solidão. Gente, esse livro eu fiquei muito feliz quando eu terminei. Muito feliz. Porque foi um livro muito difícil. Ele é um livro muito longo. Ele passa, olha, eu vou te falar quantas gerações ele passa. E não tinha nem o negócio de você, pô, tá podendo escovar os dentes escutando, não, porque é físico. Ó, ele passa por 7 gerações. E você precisa de mapinhas. Você realmente precisa desse mapinha aqui pra saber em que momento você tá, quem é aquelas pessoas. Você já... Perdido. É um livro que, tipo assim, não parece ser tão longo porque ele é fininho, né? Mas, amiga, ele é fininho, mas ele é pesado. Eu acho que, não sei, a diagramação. Não sei. É um livro comprido. Tenho aqui várias marcações que eu fiz. Vou falando aqui sobre essa que apareceu aqui, porque eu fico achando que é uma influência divina quando eu abro uma marcação. Se essas reformas são boas, quer dizer que bom é o regime conservador. Se com elas conseguiremos ampliar a base popular da guerra, como dizem os senhores, quer dizer que o regime conservador tem uma ampla base popular. Quer dizer, em síntese, que durante quase 20 anos estivemos lutando contra os sentimentos da nação.
Entenderam? Porque o livro é duro. Mas é um livro bom. Eu acho que a gente tem que ter essa experiência. Me falaram depois que eu não devia ter começado com ele. Que eu devia ter começado com O Amor dos Tempos da Cólera. E eu vou dar um spoiler, mas é um dos livros que eu tô pretendendo ler em junho. Eu já comecei, inclusive. E ele é realmente bem mais fácil. Agora é um livro interessantíssimo. Você termina a história e você fala assim, poxa, super interessante. Mas é um livro que eu não leria de novo porque foi cansativo. Mas assim, a história é muito boa. É uma história assim, gente, história. É uma história. Tipo aquelas histórias que de sentar na porta de casa e ficar escutando sua avó contar a história da família dela. É isso aqui. Muito bom. Gabriel Garcia Marques. Outro livro que eu li, porque eu tô sempre também, além de, como eu falei pra vocês, me propondo a ler livros PTBR e ler livros de nacionalidades diferentes. Então, nós tivemos aqui colombianos, né? Gabriel Garcia Marques. E já tivemos russo, alemão. Teve agora... tivemos o francês, que foi o Fantasma da Ópera, em maio, né? Mas coincidentemente, antes disso, eu tinha escolhido esse livro, As Vitoriosas, por ele ser um livro francês. É um livro da autora Laetitia Colombani. E eles são dois livros de palácio, né? Esse acontece no palácio, no teatro, né? O Fantasma da Ópera. O nome do palácio, ele é chamado de Palácio. E esse daqui é no Palais de la Femme, né? No Palácio das Mulheres. Que é uma história sobre uma moça que ela tem um burnoutzinho do trabalho dela e ela vai fazer um trabalho voluntário nesse palácio, né, que abriga mulheres. Uma obra que realmente existe do Exército da Salvação, inclusive a gente fica sabendo um pouco da história do Exército da Salvação, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Eu fiquei, assim, eu não gosto muito de livro religioso, então eu fiquei com o tempo todo, assim, com medo de que entrasse numa cabana, sabe? Mas não entrou. Ele fala de uma forma bem séria, bem legal. E eu curti muito. A ópera agora, né? Esse lugar que tá tendo é chamado de Palais Garnier. Então, foram dois palácios. Eu fiquei muito feliz. Gente, é isso. Aí agora vamos para os livros que eu vou ler em junho, se Deus quiser e Ele vai querer. Alguns eu já tô, né? Aí, ó, caminhando. Que são Pachinko, que é um livro coreano, né? Nesse sentido de que eu quero ler livros de outras nacionalidades. O Pachinko eu tô lendo virtual, então eu leio uma grande parte dele também. Mas eu também tô escutando, então ajuda muito, muito, muito. Depois que você tá, assim, familiarizado com os personagens, gente, super ímpar. E agora é um livro muito triste, eu dei uma parada, assim, vários dias, porque eu tava, assim, arrasada. Chorava, só chorava. Aí agora eu consegui voltar, porque eu me distanciei mais um pouco. E também tá num momento melhor do livro, né? Ele fala sobre uma época ali em que a Coreia tava sob o domínio do Japão. Aí passa pela Segunda Guerra Mundial. E nesse momento que eu tô do livro já passou a Segunda Guerra. E a gente tem aí a história, né, dos personagens, né, de uma família se desenvolvendo, pelo menos até agora. É de uma família, porque eu não gosto de pegar muito spoilers, porque eu acho que se eu vejo resenha, eu pego muito spoiler. O Fantasma da Ópera. No começo eu fiz, nossa, vai cair um negócio de fantasma mesmo, assim, eu já fiquei, né, ressabiada. Mas não peguei spoiler, eu aconselho vocês, o que eu tô falando aqui não é spoiler nenhum, mas eu aconselho vocês a ler sem ver resumo. Depois que você lê, você vai procurar. Eu fui procurar fotos da ópera, entender melhor o que ele estava dizendo. Essa edição, como eu falei pra vocês, ela é muito boa, porque ela também traz aqui, né, as coisinhas aqui atrás, umas explicações, as coisas que realmente aconteceram de verdade, né, que inspiraram a obra, porque que o autor escreveu isso. Muito interessante, muito lindo o livro. Ai, sou apaixonada por esse livro. E, aí vou ler também Drácula. Ai, gente, olha que livro lindo que eu comprei nessa promoção. Ele tem as folhas douradas. Eu até mostrei aqui, né, a caixa que ganhei, porque muitos eu tinha lido no Kindle, e aí os que eu achei a obra, né, da editora maravilhosa, eu comprei. Este aqui foi um deles, e eu quero ler Drácula nesse mês de junho agora. Achei maravilhoso, não tenho noção do que é, não me digam, não quero spoiler. Aí temos
O Amor nos Tempos da Cólera, do Gabriel, porque eu comprei aquele box junto com uma amiga minha. E a gente tinha combinado que quando fosse ler esse livro a gente ia ler juntas. Talvez tenha um vídeo aqui falando um pouquinho sobre ele, mais detalhado, com spoilers, se vocês quiserem. Ela é a mesma amiga do vídeo que a gente falou sobre Hibisco Rosto. Inclusive vou deixar linkado aqui pra vocês quiserem assistir. A gente, nesse vídeo, a gente não se propôs a falar muito da história. A gente queria falar mais sobre as sensações que a gente teve lendo, porque eu achei muito importante na época, assim. Foi um livro que me instigou a voltar a ler, depois de muito tempo. Que nem eu falei pra vocês, durante toda a minha graduação, eu não li nada, eu li muito quando eu era criança, parei, e esse foi o livro que me trouxe de volta. Então, esperem pra ver mais conteúdos sobre Amor dos Tempos da Cólera, que eu inclusive coloquei esse como a capa mais linda que eu tenho, que é muito lindo. Mas agora que chegou o Drácula, eu estou um pouco, né? Aí, estou lendo esse, que é o Enigma do Quarto 622, que é um livro, gente, vocês não vão acreditar na nacionalidade desse livro. Esse Joe Dicker, ele é suíço. Quem disse que branco aqui também não tem espaço? Tem sim. Ele é suíço, gente. Eu acho muito bacana. Porque aí a gente tem a sensação de estar viajando, descobrindo coisas. Tipo, nesses livros franceses, né? Tanto o Fantasma da Ópera quanto As Vitoriosas, eu descobri, tipo, 2 palácios na França que eu não fazia ideia que existiam, uma dinâmica francesa. E aí você, por exemplo, ela faz referência, acho que nas Vitoriosas, a obras francesas, então você fica curioso, querendo saber. Gente, é um passeio, é muito bom. A gente que fica muito preso, assim, a essa literatura estadunidense, no máximo do Reino Unido, é um passeio. E aqui, nesse da Suíça, a gente tá ambientado na Suíça no livro. Então é muito interessante, assim, os nomes, o estilo de vida, né? Nossa, muito bom, gente, muito bom. E seria um livro que eu estaria amando mais. Eu tô aqui mais ou menos, ó, tá vendo onde tá aqui? Se eu não tivesse acabado de ler o Fantasma da Ópera e ele tivesse esse problema que eu falei pra vocês. Porque eu fico desesperada querendo saber a resolução do mistério. E aí, galera, vamos saber o que é. Só que olha onde é que eu tô. Isso aqui depois de ler muito tempo. E aí eu fico desmotivada, porque eu falo assim, sim, e não vai, cadê a história principal? E dá vontade de você chegar lá no final e saber logo o que aconteceu. Eu fico assim, eu tenho um pouquinho de ansiedade, né? É isso, talvez seja. Mas enfim, eu tô gostando. E eu gosto muito de ter sido... Eu acho o diferencial dele realmente ser ambientado na Suíça. E a gente ter, assim, se sentir na Suíça, assim. Eu acho muito legal. Outro livro que eu tô lendo é este aqui, As Prisioneiras, de Drauzio Varela. Esse livro eu já tinha começado a ler no Kindle, eu tinha abandonado. Porque como ele não tem um fio, assim, de história, né? São as experiências do Drauzio na cadeia feminina. Acaba que não me segura tanto, mas era um livro que, nossa, eu tenho quase tudo marcado no meu Kindle, inclusive eu deixei o Kindle lá pra poder passar as marcações pro livro. Perfeito, o Drauzio, gente, assim, meu marido não gosta de ler, não gosta dessas coisas, e eu fiquei colocando audiobook lá e ele ficou parado escutando, porque, nossa, o Drauzio é um super contador de histórias. É maravilhoso o livro, maravilhoso, você se interessa muito pela vida das prisioneiras aqui, descobre um pouco como é a dinâmica dos presídios e a dificuldade que as pessoas, nesse caso aqui, né, as mulheres passam no ambiente prisional. Eu pretendo ler ainda o Carandiru, os outros 2, né, e o outro eu não lembro o nome, mas são 3. Perfeito, super fácil de ler, tranquilo de escutar, se você for de boa de escutar, né, o Amazon, o audiobook. Recomendo bastante. Eu já tô quase terminando. Na verdade, eu acho que eu já tinha quase terminado ele. Mas, como eu fico voltando às vezes pra ver coisas que eu marquei, ele tava em 20%, mais ou menos. E como foi um livro que eu li com muito cuidado, marcando e tal, eu não senti necessidade de reler. Só que aí, à medida que ele foi avançando, eu fiz, isso aí eu já, com certeza, eu já li. Isso aí, com certeza, eu já li. Então, eu não sei onde eu parei, na verdade. Sei que eu voltei ali dos 20%. E encantada, sempre muito encantada por Dr. Drauzio Varela. Maravilhoso. Gente, essas foram as minhas leituras de abril e maio. E essas que eu falei agora são as que eu tô pretendendo fazer em junho. Ai, gente, esqueci de falar uma que eu amei muito,
que foi, que eu falei que, ai, mais uma vez falando pra vocês que eu caio em todos os cantos de sereia, todas as modinhas. Resolvi ler a Fundação, eu fiquei, ai, desesperada, eu amei a Fundação, amei muito. E aí, nessa promoção que teve agora, eu acabei comprando todos os livros, acho que eram 2 boxes baratos, e aí eu comprei no Kindle, né, não físico, porque infelizmente não tinha dinheiro, mas comprei no Kindle pra escutar. Ele é muito difícil de escutar, inclusive, porque eles são, pelo menos o Fundação 1, né, eles são vários contos, e aí ele vai mudando o nome das pessoas, vai mudando a ambientação, e aí, como eu falei pra vocês, no começo eu tenho sempre que voltar pro livro pra ver onde eu tô. Então, acabei que eu escutava e depois tinha que reler tudo de novo, mas enfim. É um livro que né, é super tranquilo de você reler também, porque ele tem, é complexo, é legal e me apaixonei. Vou ler com certeza os outros, mas acho que foram esses. Eu li muitos livros esses meses, muito porque eu tava procrastinando, então... desesperada pelo número de lulis que eu gastei nos livros, né? Gastei muito dinheiro, então eu falei, eu vou ter que honrar. Acabei lendo muito mais também com esse negócio de Kindle Unlimited, querendo cancelar rápido, porque eu tava pagando, sei lá, 20 reais, 15 reais, né? E eu falei, tenho que ler todos disponíveis. Gente, eu esqueci de outro, ler As Vantagens de Ser Invisível também. Eu devia ter feito uma lista de todos os livros que eu li, né? Nossa, como eu chorei nesse livro! Eu chorei muito nesse livro, muito, muito, muito. É maravilhoso, lindo. Eu comecei achando bem adolescente, achando que não ia gostar, mas depois vai lhe dando tapas na cara, assim. Continua sendo narrada por um adolescente, né, e no contexto de escola, mas ele vai passando por coisas ali que, sinceramente, encaixa em qualquer idade, e se não encaixar exatamente na sua idade, você lembra da sua época de escola. E eu tive um tapa na cara, inclusive, com uma cena que ele vai narrando lá, que eu não vou contar, porque eu não quero spoiler, mas que eu achei super normal quando ele contou, e aí ele chega numa conclusão, que eu faço, gente, meu mundo caiu, porque eu achava super normal isso. E realmente, e a conclusão dele foi um golpe, assim, muito bom. É um livro que dá também pra escutar tranquilo, você vai chorar bastante, mas dá pra escutar tranquilo. Me sigam no Scooby, porque lá não tem jeito de eu estar esquecendo nenhum livro. E, inclusive, nossa, esqueci Misery. Eu li meu primeiro Stephen King, eu li Misery. E, assim, no início não pegou, gente. Demorei muito pra chegar na metade do livro. Quando cheguei na metade do livro, lendo com os meus próprios olhinhos, porque era físico, nem trouxe ele pra cá, mas vou deixar ele aqui. Li com meus próprios olhinhos lá, dificuldade pra chegar. Quando o mistério quando você chega no clímax lá no meio do livro, do meio pro final eu li uma noite, pra você ver. Eu fico... isso é uma coisa que, por exemplo, o Fantasma da Ópera não tem. O Fantasma da Ópera vai lhe apresentando o livro inteiro. Esse não, esse realmente você fica ali naquele horror, aquele gore, naquele negócio assim. Eu fiquei chocada, primeiro porque eu não sou muito assim de ler livros com palavrão, porque eu parei de ler na infância, né? Então tô voltando agora, os livros que eu li até agora não tem muito palavrão, esse livro tem bastante palavrão. E aí também começa umas cenas que eu vou fazendo na minha cabeça assim, que eu faço, meu Deus, que coisa horrível. Mas foi uma experiência ótima. Eu pretendo ler outro livro de Stephen King. No final, entre mortos e feridos sobreviveram todos. Brincadeira. Não é spoiler, porque realmente vocês, enfim, leiam. Mas é um livro que no final eu gostei. A escrita dele é muito boa, mas era esse probleminha que eu tava já de livros de mistério, de que o negócio... Esse livro nem é mistério, na verdade, mas você sabe que o clímax não é o início, né? O clímax, ele acontece do meio pro final ali, e você sabe que o que você tá passando ali é só a construção dos personagens, né? Ele passa metade do livro, pra você entender quem é a fã número 1 dele, do personagem principal, pra você entender quem é o personagem principal. E aí, quando as coisas acontecem, você realmente tá meio apegado a eles, é interessante e tudo mais. Mas eu fiquei um pouquinho, assim, triste, porque demorou muito. Agora sim. Agora acabamos, acredito. Mas qualquer coisa eu faço uns vidinhos mais curtos aqui com vocês, com outros livros que eu tenho lido e tenho esquecido. É isso. Beijos e até a próxima.